Fala pessoal, começamos então mais um Rcast. Para nós é um prazer receber você aqui no nosso estúdio e para nós é um prazer enorme ainda estar aí onde você estiver, na sua casa, no seu carro. Lucas? A gente não sabe onde as pessoas estão, mas para nós é um privilégio ter você aqui conosco. Hoje o Rcast vem com um episódio muito especial, uma convidada muito especial. Ela é carinhosa, alegre, bem receptiva. A gente já teve uma conversa aqui com ela bem bacana, bem massa mesmo. O pessoal já fica curioso, a gente vai falando, mas não mostra ainda a convidada, né? A gente cria aquele suspense, né, Lucas? Com certeza. E também a gente vai tratar sobre um assunto que ele é um tabu, muitas vezes. As igrejas não tocam no assunto, porque realmente é um tabu. E a Escola Raízes sempre se propõe a tocar nesses temas, não como um intuito de causar alguma polêmica, não, mas de trazer luz sobre o assunto e de ajudar as pessoas que estão passando por isso, sofrem com isso e tudo mais. E hoje a gente vai falar de um assunto bem complicado, que é sobre sexualidade, e a gente vai permear aí um caminho sobre vício em pornografia. Então fica aqui com a gente, não desliga aí, não parte para outro vídeo, fica com a gente até o final, tenho certeza que vai ser um episódio bem bacana. Mas antes de a gente iniciar, vamos chamar nossa vinheta. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Então voltamos aqui, agora é para valer, Lucas. Lucas, como é que você tá? Você tá bem? Muito bem, graças a Deus. E também vale lembrar, né, Tiago, que nós prometemos aí para os alunos e para os irmãos que nós não trataríamos apenas, né, em maio ou em junho, né, Verdade. sobre esse tema abuso sexual. Nós queremos a cada pouco a gente está falando sobre isso, alertando, porque o índice é muito alto e nós, como igreja, nós queremos ser mais constantes nessa questão. Verdade, quando se fala em pornografia, fala-se muito em abuso sexual também. Mas vamos lá, a nossa convidada de hoje é a pastora Gabriela Dias. Misericórdia. Pastora, deixa minha mãe. Gabi, é um prazer enorme a gente receber aqui, tá? Ela foi indicada nada mais, nada menos do que pelo nosso pastor Telmo, né? Opa! Então a referência aí meu Deus do céu, agora eu gelei, hein? A referência ela é validada, né? Para nós. Agora complicou, aumentou as expectativas de quem está assistindo. Gabriela, se apresente para nós. Quem é você? Da onde você vem? Como que iniciou aí essa tua trajetória nesses assuntos? Então, primeiramente agradecer pelo convite, pela confiança, né? Eu até brinquei com meu pai que o pastor Telmo foi bem corajoso de me indicar sem nunca ter me ouvido, né? Mas eles são amigos, então eu acho que ele confiou, vamos lá. Então, eu sou enfermeira obstetra por formação, eu já fiz muitos partos, eu me considero, né? Tenho aí o título de especialista em saúde da mulher. Estava até contando nos bastidores para o Tiago, e aí, trabalhando dentro do hospital, eu comecei a perceber a necessidade das pessoas frente ao assunto sexualidade. Mas como é um assunto tabu, né? Tem muitas coisas que envolvem. A gente, ao mesmo tempo que se sente atraído, não, né? Mas aí falar sobre isso... Mas, enfim, Deus tem seus meios. E começou a confirmar em meu coração a facilidade que eu sempre tive para falar sobre o assunto. E aí, mesmo trabalhando dentro do ambiente hospitalar, eu comecei a fazer a especialização. E aí, quando eu realmente, né, engrenou, eu estava morando aqui em Criciúma, na época, e estava dando aula na Unesc, né, no curso de enfermagem, na pós-graduação. E aí, depois, então, de terminar essa formação, eu me tornei especialista em sexualidade humana. E aí, depois de começar a atender mulheres, comecei a ver a necessidade em atender também o casal. Porque de que adianta, né, ajudar uma mulher, sendo que, se é dentro de um relacionamento, você tem que ajudar os dois. E aí, fiz terapia sexual para poder fazer, né, o atendimento ao casal. E aí, dentro dessa abordagem, eu atendo mulheres, casais, a consulta pré-nupcial que tem em meu coração, ainda comentava com o Tiago, imagina como seria, né, a sua vida, a minha vida, do Tiago, se tivéssemos tido a orientação antes de nos casar. Muitos erros não teriam sido cometidos, às vezes, na própria lua de mel.
Hoje atendo também adolescentes nessa consulta de educação sexual. Há uma grande dificuldade dos pais em falar sobre o assunto, mas infelizmente boa parte dos adolescentes que eu consulto não são cristãos, porque a maioria dos cristãos ainda tem o pensamento errado de que a sexologia, a sexualidade humana é para ensinar o adolescente a fazer sexo. Isso ninguém precisa ensinar. Instintivo, nós nascemos, os animais já nasceram, né, com esse instinto sexual, onde Deus fez o encaixe perfeito, né? Que é o pênis, da vagina, enfim. E, recentemente, eu terminei uma formação, agora também sou educadora sexual, emocional e de prevenção ao abuso sexual infantil. Esse tema que vocês falaram sobre o abuso, meu coração pulsa sobre isso, e eu acredito que, como igreja, nós temos nos silenciado durante muito tempo. E desde então, né, das formações, Deus tem, né, chamado o meu coração, tem movido o meu coração para respirar a sexualidade, e o que eu mais ouço de feedback das pessoas é que eu consigo passar esse assunto de uma forma leve, porque ele é um assunto pesado. Então, Deus me deu essa graça, não tem como eu dizer que isso é mérito meu, não é mérito totalmente de Deus, de encontrar graça num assunto difícil e poder transmitir às pessoas de uma forma leve. Hoje eu vou em empresas para falar sobre sexualidade, ainda é pouco, mas as empresas já entenderam, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, existem 4 pilares para a qualidade de vida: família, lazer, trabalho e sexo. Então, hoje, um profissional sexualmente ativo, ele é muito mais produtivo. Então, a empresa que entende isso, ela entendeu tudo. Só que a maioria ainda tem um pouco de dificuldade, né? O que os funcionários vão pensar, né? De falar sobre isso. Mas ainda o meu maior público estão nas igrejas. E eu fico imensamente feliz por estar, né? Eu me sinto assim como se eu estivesse com um mato bem alto e eu tô lá derrubando, né, o mato para poder chegar, né, nos locais e de fato mostrar a sexualidade como Deus criou. Não isso que a gente está vendo hoje, né? Essa sexualidade deturpada, erotizada, sexualizada. E de fato muitos cristãos estão deixando de viver o que Deus deixou a nós por falta de conhecimento, por falta de informação. Não é à toa que a própria Bíblia fala que o povo perece por falta de informação. Nessa trajetória toda, né, de formação acadêmica, eu me casei com meu único namorado, né, sou muito grata, muito feliz a Deus por poder compartilhar, porque sendo sexóloga, né, e contar que eu me casei virgem né, algo que choca as pessoas. Mas, de fato, é o que a Bíblia nos ensina e a Bíblia não vai mudar, né, e acho que é bem interessante já começar a introduzir essa questão da pornografia, de uma sexualidade estragada, onde a gente percebe que muita coisa lá de fora está sendo trazida para dentro da igreja. Né? Quando eu falo, por exemplo, para jovens que eu me casei virgem, eu vejo muitas caras como, tipo assim, isso ainda existe? Né? E não era para ser assim, né? Se a gente sabe que o sexo ele foi feito, como fala em Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher, né? E para ambos usufruírem desse prazer, dessa vida a dois, então Gênesis não mudou, né? Isso é para ser vivenciado dentro do casamento. Nós temos 18 anos de casados, 25 agora em julho vamos completar de história, de namoro, noivado. Obrigada. E desse amor nós temos 3 frutos. Henrique tem 14, Liz tem 6 e Helena tem 5. E hoje, meu maior ministério, com certeza, começa na minha casa, né? Eu acho que todos nós que exercemos algo fora dela, precisamos entender a importância de fazer isso em casa. Então, eu sou muito grata a Deus pela família, pelo ministério, por tudo que Deus tem me proporcionado. A sexualidade entrou na minha vida como um trabalho e hoje se tornou meu ministério, né? E eu sou muito grata a Deus por isso. Meus pais são pastores, né, de uma igreja local há bastante tempo. Vivi com eles num seminário, né? Até falei pro meu pai, ai meu Deus, tô meio nervosa, né, de ir lá falar num, né? Porque querendo ou não, o seminário a gente sabe que tem essa parte teológica e deixa de ser boba, tu fosse criada dentro de um, né? E realmente, né? Os dois são acadêmicos, é muito bom tu poder conviver num lar, né? Eu me sinto privilegiada, né? Porque não basta tu ser filha de pastor e conviver nesse ambiente, mas um ambiente saudável, onde produziu tanto em mim quanto no meu irmão esse desejo por Jesus, né? Esse desejo de estar na igreja. Eu fico muito feliz por ter tido esse privilégio. Hoje a gente encontra muitos filhos de pastores fora, né? E a gente sabe que é muito triste, isso é uma realidade. Então, os pais que conseguem, né, ter essa bênção de produzir, de gerar isso no coração dos filhos, tanto eu quanto o Vitor, a gente fala que a gente ama a igreja, né? A gente ama estar na igreja, e isso é muito bom, né? E aí a gente reflete isso na nossa vida, no ministério, nas relações, então é privilégio. Que massa. Parabéns, hein, pastora Cida. A minha mãe tá no estúdio, não tá aparecendo. Parabéns. Ô, Gabi, fala um pouquinho do teu livro. Então, essa é uma das graças que eu digo que
o nosso coração faz planos, mas a resposta vem do Senhor, né? Pelo fato de me considerar uma pessoa acadêmica, porque quanto mais eu estudo, menos eu sei, né? É uma conta que não vai fechar nunca, eu acho, né? Verdade. Todo mundo que é acadêmico sonha um dia em escrever algo, né? Como todas as pessoas, comigo não era diferente. Mas eu sempre imaginei que seria lá pelos 60. Hoje eu tenho 40, que ia demorar mais. Mas um dia, após uma live que eu fiz com a Alexandra Brantes, uma editora me chamou para uma reunião e disse que queria apresentar um projeto. E na hora até comecei a rir, porque não cabia, né, no meu espaço produzir um livro. Mas, de fato, quando as coisas elas nascem no coração de Deus, elas acontecem de uma forma que, se a gente para explicar, não sabemos como explicar. E aos meus 37 anos eu lancei esse livro, que é Homem em Micro-ondas, não sei para onde que eu mostro pra cá. Homem em Micro-ondas e Mulher Fogão a Lenha, né? De fato é um título... tema é bem chamativo. Ele é curioso, ele é um livro... Hoje eu digo que ele é um livro para casais, porém eu tenho recebido muito feedback de jovens que têm comprado e chegaram à conclusão de que através do livro não vão cometer os mesmos erros que os seus pais. Recebo feedback de pessoas que já se divorciaram. Se eu tivesse lido antes, eu não teria me divorciado. Recebo feedback de casais que, através do livro, tiveram um casamento restaurado. Então, de fato, eu não tenho dúvida de que foi um projeto que nasceu no coração de Deus, primeiramente, né? E eu só fui usada para poder completar isso. Ele, logo que tu abre, tem um teste do libidômetro, né? Que é uma forma de tu ver como é que tá a tua libido. E hoje é uma das maiores dores dos casamentos, né? Hoje é o que eu mais atendo no consultório. Então, realmente é algo... Tem um capítulo escrito sobre como fica a sexualidade após a chegada dos filhos, que é um desafio muito grande. Só quem vivencia sabe disso. Então, esse é um presente aí que Deus... os dois se olharam. Já foi contado no RCast, né? A galera que assiste já sabe, então, Já do rolê. Legal. Que bacana. Mas é isso. Top demais. Muito bom. Quer começar, Lucas, aí? Isso, Sabatina, vamos dizer assim. é muito importante, né? Essa questão de a gente se aprofundar. Até porque eu conheci um irmão, veja só, ele, quando ele ia ter relações com a sua esposa, ele orava e dizia: Senhor, agora me dá licença, que eu vou entrar no quarto com a minha esposa, vou coabitar, e depois eu chamo o Senhor de novo. Falta de entendimento, né? Como já foi falado aqui, Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. Então é para desfrutar no casamento. Exatamente. Então Deus está ali naquele momento. Para Deus não é uma pornografia o que o casal está fazendo. Não. É o que ele criou, a aliança que ele fez. Então isso aí me chamou a atenção. Esse irmão, ele dizia isso, né? E quando ia ter relações com a esposa, ele pedia para o Senhor ficar de fora, enquanto ele ia, como se na cabeça dele fosse algo que Deus não aprovasse, né? Então, mas e aí- isso existe ainda muito, né? Eu acredito que o fato das igrejas não falarem sobre isso deixa as pessoas refém de pensamentos como esse, né? Que nem a palavra submissão. Quando tu vai a fundo no grego, tu vê que ambos estão sobre a mesma missão. Não tem nada a ver do que a igreja pregou durante tanto tempo, falando que, né, o homem mandava na mulher e a mulher não podia, né, ter voz. Então, olha que engano, né? Quantas pessoas que eu sei que por causa dessa palavra hoje não estão. Claro, nunca conheceram a Deus de verdade, porque tu não vai, né, sair da presença de Deus por causa de uma fala como essa. Mas a gente também não sabe o quanto essa fala foi usada, né, de uma certa forma errada, para que a pessoa se sinta dessa forma. Hoje eu chamo o sexo como uma forma de adoração a Deus. O casal que mantém uma vida sexual ativa está adorando a Deus através do sexo. E o oposto abre margens para muitas coisas, como é a temática que nós vamos conversar aqui. Não deveria ser uma opção. Né? Tem até alguns atendimentos que eu faço, às vezes eu sou um pouquinho, que é um assunto muito sério, então eu sou obrigada, né, a ser um pouquinho cômica, que se eu ficar mais Sim, séria, né? Sim. Esses dias eu fui atender um casal e aí ele, porque nós estamos aqui porque faz 3 meses que a gente não sapeca, né? Que eu uso a palavra sapeca nos vídeos para não ficar falando sexo, Sim. né? Faz 3 meses que a gente não sapeca e aí assim, tá muito difícil, não tem condições de continuar, não há crente que segure a onda, não sei o quê. E é porque ela, né, ela não quer, ela não isso, e começou a falar várias coisas para ela. E aí ela cruzou o braço, olhou para ele e falou: conta para ela o que tu tá fazendo. E aí ficou aquele, né, às vezes fica, né, aquele climão e tal, e ele assim, eu tô vendo pornografia mesmo, porque é essa mulher que Deus me deu. Aí eu falei: olha, Adão, eu não sei de onde que tu veio, mas volta pra lá, não é o teu lugar aqui, né, a mulher que tu me deste, é sempre esse papo, né, desde a nossa amiga Eva, né, que eu quero conversar com ela quando chegar lá no Paraíso, né, que eu tive 2 partos que eu me lembrei muito dela. A gente precisa parar para refletir sobre isso, de que a responsabilidade está
na vida adulta, em quem somos, na nossa identidade. Para o homem cristão, a pornografia nunca, de forma alguma, deveria ser uma opção. O fato da mulher não querer, olha o quanto é louco isso. Eu e a mãe vínhamos conversando até no carro, e a mãe falou, tu sabes que meio que tu é pioneira nesse negócio de as pessoas entenderem que tem um atendimento, né? Não tá bem no casamento, eu vou buscar por ajuda. Durante muito tempo, foi falar... Não pode falar isso com ninguém. Como você não tá bem, vai falar, né? Então, assim, as pessoas precisam entender. Tem até, a ciência fala que existem 3 meses, que seria meio que o padrão para as pessoas tentarem resolver seus problemas sozinhos. Se eles não conseguirem, eles precisam buscar por ajuda. Particularmente, eu ainda acho muito. 3 meses. Né? Um casal conhece. Eles faziam uma vez por semana, caiu para 15 dias, uma vez por mês. Opa, o negócio não tá legal. Eu vou buscar por ajuda. Mas não, as pessoas vão deixando uma grande bola de neve. Para chegar nesse ponto, a gente está fazendo uma vez a cada 3 meses. Hoje, cientificamente falando, quando nós temos uma relação sexual, nós fazemos liberação de ocitocina, endorfina, serotonina e dopamina, que são os hormônios de sensação de bem-estar, prazer, rejuvenescimento, concentração, ativam a memória, são só hormônios maravilhosos. Quando a gente faz a liberação deles, a gente fica 72 horas conectados. Isso são 3 dias. 4, 5, 6, 7. Como está a conexão de um casal que faz a cada 3 meses? Nós sabemos que tem os problemas de saúde, e aqui não estamos falando sobre ele porque eles são as exceções. Ainda atendi um casal semana passada que eu fiquei bem chocada com a fala dele. Se ela olhar para mim... se o médico olhar para mim, nós estivéssemos nós dois e o médico disser, a tua esposa nunca mais vai poder manter relações, eu ainda assim continuaria com ela, porque eu amo ela não só pelo sexo. Agora, quando ela olha para mim e fala, eu não quero, aí eu tô aqui para resolver, porque se tu não conseguir resolver, então nós vamos nos divorciar. Porque aí o fato de não querer é diferente de não poder. Né? Eu achei bem forte, assim, o que ele falou. Mesmo tendo uma família, os filhos, precisamos entender o peso que tudo isso traz. Deus criou. Então, quando uma mulher chega para mim e fala, eu viveria tranquilamente sem, onde é que Deus estava com a cabeça quando ele criou isso? Hoje a maioria, tem até uma pergunta sobre isso à noite, que eu vi que está ali no roteiro, né? Como que os casais podem fazer... Quais são os desafios, né, da vida conjugal? E para mim, o maior desafio está em as pessoas entenderem que se tornaram uma só carne, não são 2 pessoas. Hoje, o egocentrismo e o egoísmo entrou de uma forma nos casamentos, já começa pela questão financeira. A maioria dos casais cristãos que consultam comigo fazem tudo separado. Para mim, isso vai totalmente contra o que a Bíblia diz. Precisamos entender que se tornar uma só carne, então vai tudo para o mesmo lugar, né? Não tem eu ganho ou você ganha. Até porque já teve fases, por exemplo, da minha vida no meu casamento que eu ganhei mais que o Ricardo. Então, meu Deus, se fosse tudo separado, entraria em crise, né? Como vai tudo para o mesmo lugar, não importa quem ganha mais, importa é a soma disso tudo. Então, tudo isso vai abrindo precedentes para que esse homem, de fato, ou a mulher, porque tem 2 coisas que as pessoas não estão preparadas para falar. A mulher que quer sexo e o homem que não quer. Nós temos uma sociedade totalmente no machismo estrutural, onde o homem sempre tem que querer, o homem sempre tem que estar pronto, o homem não pode esmorecer. E do outro lado, nós temos uma mulher que não é para gostar de sexo, que não é para procurar. Então, quando uma mulher se posiciona... Oh, meu Deus do céu. Né? Eu participo de uma rádio secular todas as terças e eu sou entrevistada por 2 homens e uma mulher. E sempre vem perguntas secular. Meu pai diz que às vezes ele entra assim num clamor. Ele chama os anjos para vir porque, olha, tem pergunta que vem. E é muito comum na rádio as pessoas questionarem sobre a questão de um casamento, a questão da libido, questionarem o quanto é desafiador estarmos num casamento. Só que nós estamos vendo do mundo secular. E o povo cristão? Qual é o entendimento sobre aquilo que Deus fez? Né? Aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar e o conjunto, né? E fora os adolescentes que eu atendo que dizem que não querem casar, né? E quando falam isso aos pais, a maioria já pensa, tem algum problema. Basicamente 90%. Se casamento é o que meus pais vivem, eu não quero para mim. Nossa. E aí nós somos exemplos, né? Eu digo que eles são anjos na Terra, né? Eles estão ali 24 horas. A filha do Billy Graham, né, falou algo sobre isso. Que se você quer saber, né, quem é o meu pai, eu posso te dizer, porque eu convivo com ele em casa onde não tem mais ninguém, só eu e ele, né? Casamento é isso. Família, quem conhece bem o pastor Telmo é além da Vivi e as filhas, porque convivem e estão 24 horas. Quem sabe bem dos meus pais também sou eu. A igreja conhece aquilo que vê, né? Então, precisamos entender que para os filhos, eu até publiquei um vídeo lá de uma carta de uma filha a um pai viciado em pornografia. Eu vi isso hoje, tá? É muito sério.
as consequências que isso geram, né? No caso dela, gerou e ela só foi perceber isso quando era casada já, quando ela já tinha saído de casa. Então, precisamos entender que um casamento onde Deus é o centro, ele com certeza tem princípios, e esses princípios não deveriam ser negociados. E hoje, na prática, né, clínica, no atendimento, eu percebo que muita gente negociou faz muito tempo. A Tá aí, introdução a já foi introdução pesada. já bateu, já deu lambada em um Já monte de gente aí, hein? Isso que a gente nem começou a fazer as perguntas. Mas tá bom, o importante é aprender. Eu sempre digo, ó, estude, porque senão você acredita em quem estuda. É isso Então aí. vá atrás mesmo. Atrás, Vá atrás da Não é nem quem informação. estuda, é quem fala, né? Que acho que é pior ainda. Então, vamos atrás. Eu sei que você está aí pensando no livro agora da Gabriela para fazer o teste ali do libido, mas depois você procura lá no Instagram dela. Onde Como é que é o teu tá. Instagram, Gabi? @a Gabriela Dias Oficial. Isso aí. Isso, aí você procura lá o livro, depois, né, você compra e faz o teste em casa. Isso é muito bom, gente, porque às vezes lá na sua casa tem livro de tudo quanto é coisa, né? Tem livro de estudo, tem livro de, sei lá, de receita de comida, vai. E às vezes não tem ali para cuidar do seu casamento, né? E vamos começar a encher as prateleiras ali da nossa casa com conteúdo bom, conteúdo edificante e que vai trazer bênção e paz para a sua vida, tá bom? Então vamos para a pergunta. Primeira pergunta então, Gabriela. O que é o vício em pornografia? Nós temos que entender que a palavra vício é o que causa uma dependência. E aí o vício, a gente ouve muito vício em drogas, vício em álcool, vício em cigarro. As pessoas, quando às vezes no consultório eu falo, olha, se você está nesse ponto, como eu peguei um empresário recente no consultório, olha, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Eu estou numa reunião agendada, uma reunião de negócios, e eu sou obrigada a parar a reunião para dizer que eu vou no banheiro, mas não é para fazer xixi, é para me masturbar. Então, quando chega nesse ponto de eu não conseguir manter uma reunião de trabalho, eu preciso de fato entender que, e para mim o mais problemático dele não foi por isso que ele me procurou, foi porque, além de não estar, né, porque nós já vamos falar sobre isso, do comprometimento cerebral que o vício causa, existem escalas de níveis da pornografia, do quanto vai ficando sério esse negócio. Ele chegou em casa um dia e viu a filha de 14 anos passando sem a blusa, só de sutiã, porque ia pegar a roupa que estava estendida no varal. E na hora que ele viu a filha de 14 anos de sutiã, ele teve uma ereção. Sério, muito sério. Mas é forte. Então, nesse caso, ele teve esse discernimento, aí eu não sei se o fato de ser cristão, o Espírito Santo, né, trouxe para ele essa problemática, né? Você precisa resolver isso. E aí, quem não tem esse discernimento, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem, né, sei lá, não sei nem o que chamar nessa hora, é onde a gente vê tantos pais, tanto incesto, né? Onde pais abusam de filhas, onde o abuso sexual hoje, a cada 4 segundos, uma criança é abusada sexualmente no mundo. Só para pontuar aqui, ele teve atração pela filha já por causa da disfuncionalidade que ele tem na pornografia. Exatamente, que aí vai ser a outra pergunta que vocês vão fazer. Eu vou falar sobre o comprometimento cerebral. Entendi. Nós temos todo um comprometimento do córtex central, que é responsável pela nossa memória, pela concentração, pelo sono. Então, as pessoas que estão num nível de vício, que vício é isso, é o que causa dependência. E, infelizmente, a maioria das pessoas que tem algum tipo de vício, elas acham que conseguem sair sozinhas. Você pode perguntar para qualquer pessoa, não, cigarro, isso aqui, eu paro a hora que eu quiser. Existem pessoas que, de fato, né, quando se convertem, às vezes Deus dá essa graça. Conheço vários. Tipo, eu vou parar e pararam. E aí eu acredito muito que Deus entrou na jogada. Mas as pessoas que a gente conhece no mundo secular, a maioria não consegue sozinha. Precisa de uma ajuda médica, de uma intervenção de um medicamento. Então, o vício, ele é isso que causa uma dependência no teu cérebro. No caso da pornografia, o que acontece? Nós temos uma condição que na hora que o cara condiciona os olhos a verem a pornografia, ele não está com as mãos aos céus. Ele está com a mão no pênis se masturbando. Cada vez que ele se masturba, ele faz a liberação de dopamina no seu cérebro, que é um hormônio também liberado durante a relação sexual. Porém, nós causamos isso. E cada vez que a gente causa, o nosso cérebro não vai entendendo, porque vai precisando cada vez de mais estímulos para a liberação de dopamina. E aí, o que acontece? Esses homens precisam
mudar os estímulos. E é onde a brincadeira vai ficando cada vez mais perigosa. Porque até então os meus olhos, eles se contentavam e liberavam dopamina com um homem e uma mulher. Daqui a pouco é um homem com 2 mulheres. Daqui a pouco são vários casais. Daqui a pouco é a zoofilia, tem animais. Daqui a pouco a necrofilia, como foi recentemente um caso que explodiu na internet, não sei se vocês viram, de uma mulher que estava com um mau cheiro muito ruim na vagina. Já tinha procurado inúmeros médicos, ninguém resolvia, até que ela chegou no consultório e uma médica falou, não, eu vou te internar, porque realmente o cheiro, eu não vou nem conseguir te avaliar, então eu tô sentindo daqui sem você tirar sua roupa. Nossa. E aí, na internação, no exame, foi constatado bactérias de cadáver. Resumindo a ópera, o marido trabalhava no necrotério e ele abusava, né, dos cadáveres, e aí chegava em casa e mantinha relações sexuais com ela. Então, ele estava passando as bactérias de lá para cá. Nossa. Então, assim, isso é crime, a gente sabe que é crime, né? Só que aí, para mim, o mais problemático é, depois de todas essas, né, hoje até vou falar um pouco sobre isso, nós temos em último grau a pedofilia. Hoje a pedofilia é o mercado que mais cresce, mais que armamento, mais que drogas. Hoje movimenta-se milhões, trilhões de dólares em relação à pedofilia. E, infelizmente, as pessoas não têm a consciência de que pode acontecer com os meus, pode acontecer com os seus, com qualquer um. O que vai ajudar os nossos filhos? A informação. É isso. A informação é o que vai, de alguma forma, e claro, a gente tem Deus, tem tudo isso, mas a gente sabe que qualquer um está suscetível. Então, nós precisamos entender que, num caso desse, da pornografia, quem está nos assistindo, você precisa entender que não é só uma olhadinha, que não é só uma masturbadinha, é aonde isso vai levar. Eu sempre digo que todos os pecados, né, a gente sabe que eles são graves, mas o pecado de moralidade sexual, pelo silêncio que a igreja tem durante muito tempo, para mim ele se torna mais grave. Porque tudo aquilo que não é falado fica no subentendido. Então, automaticamente, ninguém teve educação sexual, né? Quando eu pergunto numa plateia com 100, 200 pessoas, alguém aqui teve? Às vezes é uma mãozinha. Tem lugares, assim, que levanta 2, 3. O fato de não termos educação sexual, cada um foi para um lado. As mulheres foram para o lado da repressão. Então, não pode, é errado, é feio, é sujo, né? E aí, assim, eu entendo que os pais, quando querem proteger, dizer que o sexo é impuro, é errado, cuidado com o que você fala. Porque você precisa falar, pode até falar, para aqueles que fazem sem ser no casamento, né? Porque aí nós temos que entender que foi Deus quem criou, tudo que Deus criou é belo. Quanto mais você faz essa repressão, e hoje eu atendo mulheres que estão dentro de um casamento, mas não conseguem viver porque acham que é errado, que é sujo, por tudo aquilo que ouviu. Então é muito sério, nós temos que colocar o sexo como algo lindo que Deus fez, mas para ser vivenciado no momento certo. É igual filhos, todo mundo sabe que filho é uma coisa maravilhosa, mas no ano de 2013... Na maternidade Nossa Senhora da Conceição, aqui em Tubarão, eu fiz 43 partos de meninos de 13 anos. Nossa. Um filho para uma adolescente de 13 anos não está vindo no momento certo. Então, a gente precisa entender que tudo na nossa vida, principalmente, né? Quem diz que a criação, o mais problemática é aqui, tá mentindo. Para mim, o mais difícil é a educação, onde você precisa ensinar e orientar. Quando chega na fase da adolescência, é óbvio que é difícil falar de sexualidade, mas a Bíblia também fala que a gente precisa fugir da aparência do mal, fugir a dar estratégia aos seus filhos, como que eles podem fazer para fugir disso, né? Então, é sobre isso. E aí, o outro lado que nós temos é o homem. A mulher é a repressão. E o homem é o quê? É o estímulo. O cara é o cara se ele tiver um pênis de X tamanho, ele é o cara se ele fala sobre isso, se ele vê, se ele lê. Meio que tem uma... É como se fosse, assim, um perfil de entrada, né? O cara, ele se tornou adolescente de verdade quando ele já viu um pornô, quando ele já beijou, quando ele fez algo. E aí, como que a gente pode fugir desse padrão? Indo para a Bíblia, o que Deus fez, né? Então, é sobre isso. Verdade. E essa questão aí de que quando a gente se cala como pai, como mãe, né? Outras pessoas vão falar. Não tenha dúvida. A gente está numa época de muita informação. Né? Eu vou usar... Não, desculpa. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte, né? Em meio a tantas vozes, tu consegue ouvir a principal, que é a de Jesus. Então, se a gente se cala, corre um grande risco aí de nossos filhos estarem sendo educados de maneira errada, né? Então, olha como é sério. Uma amiga minha, ela nunca teve problemas com essa questão da sexualidade, tomar banho com a filha, beleza. Mas o marido foi educado de uma forma bem repressora. Nunca viu nem a alça do sutiã da mãe dele. De tamanho, assim, dificuldade. Quando eles tiveram uma menina, o que aconteceu com esse cara? Se fechou. E aí, a menina foi crescendo. Quando chegou nos seus 4 anos, vem a fase dos... Tudo quer perguntar, né? Por quê? E por quê? E por quê?
Cada vez que ele ia trocar de roupa, ela ia junto. Papai, o que você tem embaixo da cueca? Papai, por que você usa cueca? Sai daqui, menina, sai daqui. Começou a se esconder. Tirar, e nananã. Até que um dia ela se escondeu embaixo da cama para vê-lo. E aí aquilo para ele foi assim, meu Deus, como que a minha filha tá fazendo isso? E aí ele ameaçou bater nela. Ela saiu correndo e nunca mais tentou vê-lo de alguma forma. A minha amiga foi pegar o tablet, 4 anos. Ela estava há 1 mês vendo pornografia. Porque ela, por comando de voz, homem de cueca. Bah. Isso que tu falou, Thiago, é extremamente importante. Os pais precisam entender que a dúvida veio, a resposta tem que vir. Ah, mas não tem idade para saber sobre isso. Tudo tem uma explicação. E as crianças precisam saber da forma adequada. Ah, como que é o homem, né? Por que o papai usa cueca e a mamãe calcinha? Você vai pegar, se você não tiver em casa, tem vários livros, né? Pipi Fifi, tem vários livros educativos sobre o assunto. Mas você vai pesquisar na internet, menino de cueca, menina de calcinha e desenho animado. Vai vir lá, você vai mostrar, olha só. A menina usa calcinha porque Jesus fez assim, tem a vagina, ali a gente faz xixi, ali quando você for mais velha, né, se quiser trabalhar a educação menstrual. E isso, o papai é assim, ele usa cueca, né, porque os homens usam assim. Eu sempre brinco, né, que uma amiga também entrou em crise um dia porque o marido dava banho nas filhas de cueca. E aí, as filhas, ele deu banho e a esposa pegou pra secar. Lá em casa é mais ou menos assim. E aí, só que uma esqueceu um brinquedo no banheiro. E aí, ela voltou pra buscar. E o marido já tinha tirado a cueca e já começou a tomar banho. Ela voltou desesperada. Mãe, a pepeca do pai tá pra fora. E aí, como é minha amiga, tem pra quem ligar, né? Me ligou, Gabi, me ajuda, a pepeca pra fora, que papo é esse? Como é que eu vou falar? Eu falei, cara, é tão simples. Você vai olhar pras meninas e você vai dizer, olha só, Deus fez o pai para ser o protetor das meninas da casa. Então, o papai faz xixi em pé. Não é pepeca. O do pai é pênis, é pipiu. Aí pode chamar. Até 5 anos dá pra gente alterar a nomenclatura. A partir de 5 anos, o ideal é já falar os nomes corretos. E aí, nós, mulheres, meninas, Deus já sabia que a gente ia ser cansada. Então, a gente faz xixi sentada. É por isso. Deus fez assim. De uma forma lúdica, legal. A gente precisa aproveitar cada momento. A criança não é maliciosa. Não existe criança maliciosa. Existe criança que, se ela está maliciosa, ela está sendo colocada nesse ambiente por alguém. E aí tudo é uma oportunidade da gente também pescar abuso, da gente entender que o meio não está sendo saudável. Então, é sobre a gente entender que veio a dúvida, eu não preciso responder na hora se eu não tiver. Minha amiga me ligou, mas quem não tem uma amiga para ligar, filha, amanhã a gente vai conversar sobre isso. Se você prometeu 1 hora e 1 momento, volte e cumpra. É muito terrível, assim. Tem adolescente que consulta comigo e fala, nossa, faz 5 anos que eu tô esperando essa conversa. Que pena que não foi com a minha mãe. Faz 5 anos que ela tá dizendo, outro dia a gente conversa, outro dia a gente conversa. E esse dia não chegou, né? Loucura, né? Ô, Gabi, vamos lá. Quais são os sinais e sintomas mais comuns de alguém que pode estar viciado em pornografia? Com certeza, o mais comum é a perda do equilíbrio. As pessoas, elas perdem a noção de onde estão, de o que estão fazendo, perde o controle da sua própria vida, como aconteceu esse caso que eu contei, né? De não conseguir segurar a onda numa reunião de negócios e ter que sair, né? E tudo isso gera o quê? Ansiedade, depressão, porque eu perco o controle da minha própria vida. Então, existem, né? E aí, principalmente no campo cristão, né? Porque a gente sabe que o diabo, ele te incentiva a pecar, mas ele é o primeiro a também te condenar. Então, vem a condenação. Eu não tô sendo aquele cara que eu devia ser, eu não tô sendo o marido que eu devia ser para a esposa. E aí, para mim, um dos piores sinais e sintomas também, para quem já está num relacionamento, é a perda do desejo pela tua própria esposa. Porque tu condiciona os teus olhos a aquela estrutura corporal, aqueles seios fartos, né, de silicone, que não é uma coisa natural, barriga, né, com lipoaspiração, aí tu olha pra tua esposa, teve bebê, tem uma barriga normal, como qualquer outra pessoa. As pessoas esquecem que nós estamos lidando com ficção. Não é uma vida real. Aquilo é um filme. As pessoas foram escolhidas naquele padrão justamente para fazer aquele filme. É que nem eu recebo bastante nudes de adolescente, infelizmente, né? E tem os de adulto também que não tinha necessidade, né? Mas enfim. Os adolescentes mandam nudes porque, tia, será que algum dia eu vou fazer uma mulher feliz? O que está acontecendo? Comparação. Eu estou vendo o meu pênis, estou vendo o pênis do ator, só que esquecem, né, que existe todo um critério para um cara ser um ator pornô. Ele tem que ter um pênis maior do que o habitual. Então, infelizmente, os maiores sinais e sintomas é a perda do desejo, é a
perda, muitas vezes, né, que ocasiona uma disfunção sexual, perda do controle. Então, esse cara não consegue mais controlar uma ejaculação. Acaba, né, uma das maiores disfunções é a ejaculação precoce, como uma consequência de muito tempo na pornografia. E para mim, o pior de tudo ainda é a perda do controle. Eu não consigo mais controlar em quais horários eu vou assistir, eu vou ver, e é onde aconteceu, né? Naquele caso da história que eu conto, que eu li é um livro do pastor Mac Anderson, aonde o pai não consegue se controlar e na sala ele abre o computador dele e começa a se masturbar e a filha desce para tomar um copo de água e vê aquela situação, né? Então, olha a gravidade de eu não conseguir mais nem entender se eu tô num ambiente, né, que não deveria nem ter ambiente propício para isso, né? Sim. No caso desse meu paciente, tu vê, ele fez no banheiro do próprio escritório, né? Então, olha que loucura, né? Teve um caso que eu atendi também, que ele disse que a sala dele era uma sala de vidro onde as pessoas não viam ele. Ele já chegou a fazer lá dentro. Então, assim, aí ele viu o quanto o negócio estava sério, né? A ponto de qualquer pessoa entrar, e aí a gente sabe que tem vários fetiches em torno disso também, o medo de ser pego naquela situação. Então, infelizmente, a gente está vivendo momentos difíceis. Tenebrosos. Ô, E- Gabi, surgiu uma pergunta aqui. São sinais que a gente detecta, né? Uhum. Tipo assim, e para um pai de uma adolescente, muda muito? Então, aí a gente tem que entender que adolescente, por mais que tenha essa questão de privacidade, sempre que eu falo sobre isso, tem, né? Uma galera que levanta, né? Porque a gente sabe que a gente tem que dar autonomia aos nossos filhos, isso faz bem para a educação, mas isso eu já ouvia da minha mãezinha, né? Quando eu ainda estava em casa. É filho, tá dentro de casa, eu ainda sou responsável por ele. Então, adolescente, os pais precisam fiscalizar o celular. Então, com quem está conversando, o que está vendo, cuidado com adolescentes que têm toda a busca apagada, diariamente busca apagada. Então, se diariamente a busca está sendo apagada, é porque está acessando conteúdos que não quer que rastro. outras pessoas vejam. Outra coisa, adolescente com porta trancada, né? A gente precisa fazer o adolescente entender que não é saudável trancar a porta. Por que está trancando a porta? O que você está querendo esconder? E aí, né, a gente precisa entrar mais uma vez na educação sexual, a importância de que, assim, a sexualidade é um assunto muito íntimo. Eu não vou compartilhar com qualquer pessoa. E os pais não entendem isso. Aí tem pai que fala, Gabi, ele tem que falar pra mim, ele tem que conversar comigo sobre esse assunto. Cara, tu conversa esse assunto com qualquer pessoa. Mas eu sou mãe, eu sou pai, eu não sou qualquer pessoa. Precisamos entender que quando se trata de intimidade, precisa ter amizade. E isso é uma construção. Mesmo sendo pai e mãe, se você não construiu, você precisa fazer esse caminho de volta. Ah, mas o meu já tem 16 anos, perdi. Então, não. Nunca se perdeu. Quando se trata de filho, sempre há tempo de resgatar. Só que, às vezes, aquela pureza que você gostaria já não vai estar mais lá. A gente pode reconstruir. Eu creio que em Deus tudo pode ser reconstruído. Mas aquilo que os olhos viram e o condicionamento, às vezes você vai precisar, né? Dependendo do tempo de acesso à pornografia, isso está na pergunta mais lá para frente, mas uma das formas de tratamento, infelizmente, é a consulta com psiquiatra, que muita gente não gosta quando eu falo. Mas quando se trata de vício, para qualquer um deles, seja droga, seja álcool, seja cigarro, o médico de escolha é o psiquiatra. E por quê? Porque a maioria das pessoas que têm um vício, eles estão... É como se fosse uma cascata de dominó. Então, a pessoa tem um vício, automaticamente ela está compulsiva. Tudo que lida com compulsão, eu preciso de um medicamento para ansiedade, porque eu não estou conseguindo controlar os meus impulsos. A Bíblia fala sobre isso, mas... dependendo do tempo que a pessoa está exposta, só ler a Bíblia não vai ser o suficiente. Então, assim, o filho adolescente, olhar celular, não deixar trancar a porta, né? Infelizmente, nós temos... existe muita diferença de privacidade, né? A privacidade, ele pode fechar a porta do quarto, né? Hoje, por exemplo, tem mães que às vezes querem tomar banho junto com os filhos adolescentes. Não acho certo. Quando o adolescente olha para ti e fala, mãe, não quero mais. O meu fez isso com 10 anos. Ele fecha a porta e se eu vou entrar, eu bato. Por quê? Porque é um outro ser humano e eu preciso ensinar isso. Porque se eu não respeitar isso... como que ele vai entender lá fora que uma pessoa vai entrar, vai olhar? Ah, é normal, né? Se isso pode, a gente precisa ensinar sobre a privacidade aos nossos filhos. Isso é até uma forma de ajudá-los na prevenção ao abuso. Mas nós temos que entender que privacidade é diferente de ajudar os nossos filhos a trilhar os caminhos que eles ainda não sabem. A Bíblia fala que precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, né? E quando crescer, eles não vão se desviar. E a sexualidade entra. Eu acho tão engraçado, assim, as pessoas, elas falam sobre casamento, elas falam sobre a igreja, elas falam sobre a Bíblia.
tudo que tá ao alcance dos pais, eles vão falando. E a sexualidade, que é uma das coisas que mais rouba hoje adolescente e jovem da igreja, ninguém fala. Não era pra ser, agora nós vamos falar sobre... Não, cara, é assunto de mesa. Tá na mesa, né? Por exemplo, viu que uma menina foi abusada sexualmente, você tá vendo isso, meu filho, né? Olha que tristeza, Tocar olha no que... assunto, né? Tocar, se o adolescente não traz, e essa é uma das maiores perguntas, meu filho não me traz dúvidas, o que eu faço? Você pode começar esse caminho. Pelo amor de Deus. Não consegue? Então paga uma consulta, leva um profissional, deixa seu filho tirar as dúvidas. Para que esse negócio de sexóloga vai ensinar os outros a transar, não vai. Não precisa, ele já sabe. E eu vou dizer pra vocês, tá? 13 anos já sabe mais do que eu e vocês, nós 3 aqui juntos. E sabe da maneira pior Inadequada. possível, né? O que acontece? Hoje, quando eu atendo um adolescente que não é cristão, eu parto de todos os pressupostos da fisiologia, da anatomia, o que é sexo pra você, e a maioria, principalmente meninos, sexo é enfiar o pênis na vagina. Não tem beijo, não tem carinho. A mulher, ela é um objeto. Olha que tristeza. Isso é resultado de uma sociedade que está fundada na pornografia. Exatamente. Aonde os próprios pais, né? Às vezes tem adolescente que fala pra mim, tia, meu pai me obriga a ver. Por quê? Nossa. Não quer conversar sobre o assunto, aí acha que ofertar esse assunto é educação sexual. Olha que tristeza, né? Esse menino já é... Antigamente a gente sabe que era levar nessas casas, né? Pra ter a primeira relação. Graças a Deus isso vem diminuindo. Ainda existe, mas vem diminuindo. Só que também ofertar a pornografia não é educação sexual. Lá a mulher, ela é nada. Ela é um objeto para colocar as coisas na boca, no ânus, na vagina. Foge totalmente do padrão que Deus deu. Eu sempre falo para jovens... O que Deus fala sobre a esposa, né? Sobre a mulher, além dela ser auxiliadora? Que o homem precisa tratá-la como Cristo ama a sua igreja. Olha como isso é sério. Se ela é princesa, né? Ela precisa ser tratada como tal. Aí a gente sabe que, infelizmente, esse padrão do mundo e o fato de não conversar, aí é o que muita gente está casando e não está transando. Que até brinquei esses dias, tem o Bibo já veio aqui, né? O Bibo a gente Bibo é conversa massa. muito, bastante, é muito engraçado. E aí o Bibo falou, cara do céu, lembrei de ti ontem. Por quê? Um camarada de uma igreja lá foi me levar no aeroporto, aí falou pra mim que tinha casado há 6 meses, eu falei, que o pau tá comendo, né? O fogo! Tu acredita que ele ficou sério? Aí, ele assim, ó, eu não sabia nem o que fazer. Eu falei, o Bibo, já não te falei, porque a gente gravou um podcast sobre vaginismo, né? Eu falei, eu já não te falei que o povo tá cansando e não tá transando? Ele assim, mas eu achei que era a firula tua, eu achei Já fez um podcast com ele. já, sobre vaginismo. E aí, ele disse assim, mas eu achei que era só quem te procurava, que a maioria ainda transava. Eu falei, não, amigo, infelizmente, por quê? Porque o homem que tem a sua vida iniciada sexualmente na pornografia, ele casa... Ele muitas vezes não consegue nem manter uma ereção. Não consegue manter um desejo. Foge do padrão, né? Foge Ele do tá padrão. acostumado. Foge do padrão daquilo que ele se acostumou com a mão, então, dentro da vagina, né? Então, olha a seriedade. Por isso que, por favor, né? Não desistam de falar sobre esse assunto. Ele é um assunto que, às vezes, as pessoas não gostam de ouvir. Pode ser que seja podcast com menos visualização. Porque, infelizmente, não tem nem só a questão das pessoas. Tem até o inferno mesmo que se levanta contra. Não quer que as pessoas falem sobre. Porque se a Bíblia fala que o povo perece por falta de informação, tudo aquilo que traz a luz traz o conhecimento. Quantas pessoas eu tenho, assim, eu vejo como um privilégio. Teve um casal que morava na França. Hoje eu atendo pessoas do mundo todo. Só falo português, não falo outra língua, não crio expectativa. Um casal da França, 4 anos casados, não tinha conseguido penetração. 4 anos. Você sabe o que é isso? Ela já estava disposta a pagar prostitutas da França para transar com ele, porque não achava justo. Olha Ele só. se manter virgem 4 anos ao lado dela por ela não conseguir uma penetração. E aí é onde eu digo que a consulta pré-nupcial, o que ela ajuda? A te dar ferramentas que, se isso não acontecer, você vai procurar uma fisiopélvica. Você sabe para onde ir. O problema é que as pessoas, né? Esse casal, eu acho que a gente é o único da nossa igreja que passa por isso. Mas Uma passa, galera mas igual. ninguém fala. Quem que quer falar de problema da sua vida? O povo adora falar dos outros, agora de si mesmo ninguém quer falar. E aí, claro, aí é onde eu vejo Deus, né? E aí, a partir desse casal, quando desligou a câmera, eu falei, Deus, já foram em físio na Europa. Já consultaram diversas pessoas, quem sou eu, né? Como que eu vou ajudar esse casal? E a primeira coisa que eu ouvi Deus falar pra mim, sabe o que foi? Ensina eles a orar. Eu falei, que papo é esse, gente? Eles vêm pra fazer penetração e você tá falando pra me ensinar a orar. Nós não aprendemos a orar da forma adequada. E aí, na outra consulta, eu falei pra eles, nós vamos trabalhar, e claro, não foi só oração, né? Exercícios, nós vamos trabalhar o beijo, as pessoas casam, mas não sabem se beijar. Nós vamos trabalhar preliminares, mas nós vamos trabalhar a oração. Na hora que eu falei, os dois me olharam assim, olharam um pro outro, olharam pra mim. Quando Jesus parou em frente ao cego Bartimeu, eu preguei esses dias sobre identidade na igreja, eu falei sobre isso. Meu filho deu risada. Na hora que Jesus olhou para o cego e falou assim, o que queres que eu te faça? Né? Contextualizando para os jovens, eu falei, de certo, o cego pensou,
Jesus tá me tirando pra Loki, né? Como assim que queres que eu te faça? Eu fui trazido pelas pessoas, eu não estou vendo e tu ainda tá me perguntando? Eu quero que a partir de hoje vocês comecem a orar. Você, minha flor, vai orar. Senhor, expande meu canal vaginal. Você, meu querido, vai orar. Nananana. Passaram-se 3 semanas, os dois ligaram pro Instagram, porque eu não tenho meu número pessoal, aos berros, chorando, eles não conseguiam nem falar, porque tinha dado certa relação. que bacana. Então, eu acredito que com os exercícios, mas a oração pode muito seus efeitos. Pode. Então, assim, a gente precisa entender que a informação, ela precisa chegar da forma, né, adequada. Porque, infelizmente, a sexualidade também, ela bate, infelizmente, em tudo que hoje as mídias mostram, né? Mostra essa erotização, essa sexualização. Teve algumas empresas já que eu fui convidada para palestrar e pediram vídeos. Primeiras vezes que pediram, a gente não entendeu. Depois a gente começou a entender, para ver se eu não ia fazer striptease, para ver se eu não... Olha só. Porque a sexualidade, durante muito tempo, esteve pautada nisso, né? Na erotização. Então, é um desconstruir, principalmente dentro da igreja. É forte, né? Coisas que a gente não imagina, né? É Acontece. bastante É informação, muita né? coisa. Me surgiu antes. A conversa ela foge um pouco do roteiro, né? Sim. Como você falou ali sobre o vício, você encaminha para um psiquiatra, né? Daí eu noto 2 problemas aqui, né? O problema do preconceito de você procurar uma ajuda. Ah, é louco, tá indo pro psiquiatra. Sim. E o outro problema é a questão do adolescente, ou do homem ou da mulher, ter que explicar o motivo de estar indo. Sim. E aí, eu ia chegar nesse ponto na outra, que tem ali a pergunta de como tratar tudo isso, né? Mas já vamos puxar. Tudo, então. Mas vamos aqui por partes. Tá. Porque eu e o Thiago, a gente já atendeu também muitas pessoas quando a gente faz fórum, e eles vêm nos perguntando. Esse mês ainda, mês que passou, eu atendi um rapaz. Ele estava com problema no casamento. Sempre que alguém me procura, né, com problema no casamento, eu já pergunto de cara: tens problema com pornografia? Olha, de 10, 9 tem. É Certeza. legal que são sinceros, né? Sou sincero. Só que esse cara, ele pegou, ele disse: não, eu tinha. Ele disse: até então não tô, mas de vez em quando eu olho. Doutora, essa pessoa tá viciada? Porque, por exemplo, ele disse que não via. Aí daqui a pouco ele disse: de vez em quando manda ali. Existe isso? Tipo, fico 2 meses sem ver, daqui a pouco eu vejo de novo. É um deslize ou é vício? Então, é uma pergunta que, digamos, ela vai por 2 caminhos, ela perpetua. Eu considero como um vício porque a pessoa não conseguiu abandonar ainda, independente se ela vê diariamente ou se ela vê esporadicamente. E eu tenho, assim, as minhas desconfianças quando a pessoa fala que vê pontualmente. Porque se ela condicionou os olhos dela aquilo, cada não que a esposa vai dar, ele vai voltar. E aí precisa saber como tá, né, essa questão da sexualidade. E aí alinhar, né, o propósito que Deus fez, os problemas e os desafios. Que eu acho que é tudo bem complexo, assim, né? Infelizmente, a gente sabe que o fato de não ter uma orientação fez casais viverem 10 anos de uma forma que às vezes não foi adequada, né? Condicionando os olhos, condicionando a vida. Então, nesses casos, eu acredito que é um vício também, porque eu não consegui abandonar ele, e está sendo uma válvula de escape, possivelmente a cada não que a esposa dá para a relação sexual. Quando essa mulher entende que ela também precisa do sexo, as coisas mudam. Mas hoje é um dos maiores desafios da minha vida fazer as mulheres entenderem isso. Não é fácil, porque já tem toda uma cultura de que a mulher não precisa, de que para ela não é importante. Então, eu prefiro dormir do que fazer isso. Então, nesse caso, seria interessante o quê? O esposo conversar com a esposa e eles procurarem ajuda, né? Com certeza, porque Não- assim, a válvula de escape nunca deve Como ser a você pornografia. disse no início, né? Não é uma opção, né? Não é uma opção, não Não deveria. Isso não pode ser uma opção, né, para as pessoas, entendeu? Tem um problema, Pro tem cristão, profissional. principalmente. Né? Pro cristão, Porque o que principalmente. acontece? É meio que assim, eles nem precisam falar, eu já sei, né? A mulher deu uma negativa, vamos namorar? Não, eu não quero. Aí o cara sai do quarto, aí eu sempre brinco, né? Nossa, coincidência, no grupo do trabalho uma pessoa mandou um vídeo pornô. Não, não é coincidência. O diabo, ele veio pra roubar, matar e destruir, ele tá cada vez mais criativo. A gente eu até brinco que os crentes nem dão mais trabalho pro diabo, né? Porque num grupo esses dias eu falei pra um cara e é tão engraçado porque as pessoas, quando elas vão numa consulta, às vezes elas vão em busca de uma validação para o pecado, que a pessoa sabe que é pecado. Não, mas é um grupo do trabalho. Cara, se é do trabalho, não devia ter pornografia, já começa por aí. Exatamente. Bem nessa. Ai, mas eu não posso sair. Ou tu silencia, ou tu coloca aquela opção de não abrir, porque tu já sabe o que os caras estão enviando. Agora, adultos fazem
o que adultos têm que fazer. O problema é que eu tô sempre condicionando a minha vida a alguma coisa. Por exemplo, existem pessoas que eu atendo hoje que não estão prontas para ter rede social. Porque se tu pega o explorar, eu vou falar isso à noite, tu pega o explorar do Cabra e só aparece mulher de biquíni, o que ele tá pesquisando, o que ele tá curtindo, o que ele tá vendo é relacionado a isso. Aí como que eu quero fugir da pornografia se eu mesmo não estou preparado para isso? TikTok, pra mim, ninguém que tem problema com pornografia pode ter. Porque ele é uma rede social que é feita pra isso. Eu atendi um guri também, depois do fórum e tal. Aí eu sentei com ele e ele, tô com esse problema, tô viciado em pornografia. Aí começamos a falar, aconselhar e tal, assim, ó, me dá o teu celular, posso entrar no teu Instagram? Aí eu fui no Explorar. Cara, era só vídeos sobre isso. Mas, cara, um dos pontos que tu vai começar a mudar é dessexualizar o seu cérebro. E aí, eu sempre digo, né, que Jesus, ele era o filho de Deus. Quando ele se tornou homem, ele poderia caminhar sozinho. Mas ninguém é tão bom que não precisa de alguém. Ele escolheu 12, eu digo que 11,5, né? Mas enfim, ele escolheu 11 para caminhar com ele. Então, todas as pessoas que querem se livrar desse mal, e aí estaria mais pro final, mas só puxando aquilo que tu trouxe, eu indico buscar um psiquiatra, eu indico buscar uma psicóloga, mas isso quem decide, na verdade, é o próprio urologista, o psiquiatra que vê essa necessidade. Muitas às vezes não precisam da terapia, é só mesmo medicamento para ansiedade, mas para os cristãos é obrigatório você ter alguém. E aí, qual é o lugar que a gente entra? Como que eu vou? Né? Que é a pergunta final. Como que eu vou confessar? Como que eu vou... Cara, é pegando o teu orgulhinho, colocando dentro do bolso. E aí, qual é o medo das pessoas? Se a pessoa tem um ministério, eu vou ser tirado do ministério. Não quero sair do ministério, não quero sair. Às vezes nem precisa sair, dependendo, né? Quem acompanha você. Particularmente, eu acho que a pessoa precisa de um tempo, né? Às vezes, principalmente se é casado, precisa de um tempo ali, ele, a esposa, ser acompanhado por um líder, por um pastor, mas por alguém. Gabi, eu não vou no psiquiatra. Então tá. E eu só vou continuar te atendendo, eu faço isso. Se você fizer um compromisso que você vai no seu pastor, você vai falar. Não tem coragem de falar com o seu pastor, você vai procurar um líder que você confie, que você goste. Tem muita gente que já saiu de várias igrejas e o líder da primeira igreja que estava era uma pessoa que confiava. Então, você vai nele, se você conversar com ele, né? Aí depois você volta aqui. Mas as pessoas que... Porque assim... Todos os profissionais que atendem, tem gente que gosta, né, desse negócio de ficar passando a mão na cabeça, eu não gosto, não. Eu tô lá para atender pessoas que querem, de fato, a mudança. Para ajudar, né? Porque a pessoa voltando e ela não buscando ajuda, ela vai continuar no mesmo lugar. Então, o meu trabalho vai começar a ficar... Eu não vou conseguir te ajudar, porque a gente não consegue sair do lugar, né? Então, as pessoas precisam entender a importância de buscarem por ajuda. E lembrando que a pessoa que mais se julga é você mesmo. Não é o seu pastor. Pastor e líder foram pessoas levantadas por Deus para te amar e te ajudar. Não para te julgar. Ah, Gabi, mas o pastor de outra igreja... Pois é, por isso que você mudou, né? Por isso que Deus deu o livre-arbítrio. Se você tá no novo ministério, então entenda, né? E olhe, se permita ser curado no coração em relação, né, ao antigo ministério, tudo que você sofreu, e entenda que se você tá nesse lugar, é um lugar de confiança. Então você precisa achar alguém para confiar. Porque se Jesus escolheu 12 para caminhar com ele, você precisa ter alguém para na hora da aflição... Pelo amor de Deus, ora por mim, nem que seja aqui por áudio. Deixa eu te ligar. Você precisa ter alguém. Principalmente para jovens. Eu fui para Cascavel agora, meu Deus do céu. Acho que o pessoal da liderança contou. Eu fiz uma fala de 20 minutos e foram 150 perguntas. Quase 3 horas respondendo. Chegou no final, já não sabia nem mais dizer meu nome, eu acho. E aí, uma das coisas que mais saíram de perguntas foi isso. Como me manter um jovem puro? Nossa. Escolhendo Jesus. Porque Jesus, ele não ama o pecado, mas ele continua nos amando. Então, como que você vai conseguir viver nesse mundo podre que a gente tá? Escolhendo com quem você vai caminhar? Se você caminha só com a mesa dos ímpios, né? A roda dos escarnecedores, como que você vai se manter sadio? Né? Então, você precisa escolher pessoas que amem mais a Deus do que a você. E depois disso, você vai ter a confiança de compartilhar. Cara, ora por mim. Ó, vou fazer uma ligação de vídeo. Meu Deus, tá vindo só guria me chamar. Eu vou bloquear, eu vou desativar o perfil da rede social. Eu tenho que ter, sabe? E claro, às vezes caminhando só da mesma idade, nenhum vai ter esse amadurecimento. E aí é uma das coisas que a gente falou, né? Quem dera se todas as igrejas, você, né, que tá aí assistindo esse podcast, que é de outra igreja, crie grupos de ajuda à pornografia, porque isso vai auxiliar, porque é comprovado cientificamente, os grupos, né, os alcoólicos anônimos, vários grupos que existem, que no grupo terapêutico
as pessoas têm uma eficácia, né? Uma chance muito maior de se livrar desse vício, porque elas encontram outras pessoas que também têm problema. E no mundo cristão parece que todo pecado ele é tão individual, parece que ninguém mais passa por isso. É uma verdadeira hipocrisia, porque todas as pessoas têm suas dificuldades. Eu gosto muito quando o pastor David Heiker, que é alguém que fala bastante de sexualidade também, ele fala que nós precisamos entender a diferença entre atração e comportamento, porque todos nós somos atraídos. Quem é heterossexual, quem é homossexual, o adolescente, o jovem, o casado, o que não é casado, enfim, todos somos atraídos. A atração não é pecado, mas o comportamento frente a isso é o que é. Então, a gente tem que entender essa diferença. Estou me sentindo atraído, então, o que está atraindo os meus olhos? É o Instagram? É o TikTok? É as mulheres na igreja? Né? Enfim, aí eu tenho que ver de onde está vindo esse perfil. Bacana. David Heiker, né? É. É um baita Ele é muito bom. nome para você pesquisar em casa aí também. Além da Gabi, claro. Né? Ô, Gabi, vamos lá. De que maneira, a gente está num podcast cristão, né? Os ensinos bíblicos e a fé cristã pode ajudar alguém a lidar com a pornografia? Primeiramente, eu preciso reconhecer o meu pecado. E aí eu acho que a parte do reconhecimento é a parte mais desafiadora. Hoje eu lido com, às vezes, mulheres que trazem prints, tá? Do acesso. Às vezes é até print de cartão de crédito que a pessoa tá pagando OnlyFans, né? Que tá tendo acesso a conteúdo pornográfico. O cara tá na minha frente, eu tô com os prints e o cara negando. Coisa triste. Ô, barbaridade. Então, assim, é o reconhecimento. Tu reconhecer. Porque é difícil pro ego, né? Aquela coisa tipo, como? Eu um cara de Deus? E aí entra muita coisa. Aí não é só assim, eu percebo no consultório hoje que os caras que não são cristãos reconhecem muito mais fácil do que aqueles que são. Porque aí tem questão do ego, tem questão de liderança, tem questão de ministério, tem muita coisa nessa jogada. E aí eu sempre digo, aqui é eu e você e Deus. Aqui você não precisa ser ninguém, aqui você não é o pastor, aqui você não é o líder, aqui é eu e você. E você precisa reconhecer, não é pra mim, você precisa reconhecer pra Deus. Reconheça seu pecado, porque a Bíblia fala que quando você reconhece, você confessa, a gente alcança a misericórdia. Então, nós precisamos entender que todos nós, como diz Paulo, nós somos salvos pela graça e pela fé que temos em Jesus. Então, a gente precisa entender o quanto miserável somos e o quanto precisamos de ajuda. Então, você reconhece, você confessa e pede perdão do seu pecado e você busca por ajuda. Não tem como sair dessa tríade, isso é necessário. E aí, a ajuda vai depender da disposição do seu coração, aquilo que a gente falou, e a mudar a rota de tudo isso. Hoje, a maioria dos homens acessam do banheiro, no celular. Então, eu não vou levar mais celular pro banheiro. Ou então, leva o Motorola, né? Que é aquele que não consegue ver vídeo, não consegue ver nada. Resgata aí o celular antigo, né? Leva um livro, leva uma coisa... Eu sou uma que tenho tentado levar mais livros pro banheiro, porque o celular é meio que, né? Tu fica lá, tu passa mais tempo do que tu realmente precisava. Então, todos nós estamos muito dependentes das telas. Então, quanto mais a gente puder trabalhar a nossa mente para sair desse vício, melhor. Então, reconhecer, confessar. Se você é casado, né? É muito importante que a sua esposa saiba disso. Hoje tem casamentos destruídos. E aí, quando interfere no outro, né? Quando eu jogo isso pro outro lado, tem uma mulher que a autoestima tá péssima. Tem uma mulher que não tá se sentindo mulher o suficiente. Porque se eu não sou a responsável pelo desejo, ele tá tendo que condicionar os olhos dele a isso. Que tipo de mulher sou eu? A maioria não entende que o pecado da masturbação e da pornografia tem a ver com ele. Não, a maioria traz para si, tem a ver comigo. Não, eu que não sou o suficiente, eu que não sou mulher o bastante. Caiu na pornografia porque depois que a gente teve filho eu não queria mais transar, então a culpa é minha. Não, gente, não. Tudo é uma escolha, cada um faz a sua escolha. É óbvio que frente a uma problemática, né, de uma vida sexual às vezes inativa, isso é um baita problema. Mas é aquilo que a gente falou no começo, a pornografia não deveria ser uma opção. Mas eu acabo resgatando ou acessando aquele jovem lá atrás, como ele falou, né? Eu já tinha parado com isso, mas de vez em quando. Quando é esse de vez em quando? Qual é a intenção do coração? Eu entendo que isso é um pecado ou eu acho que isso é normal? Porque eu tenho ouvido alguns pastores falar que de vez em quando não tem problema. Eu já ouvi isso num podcast. E aí é aquilo que tu falou. Não basta a pessoa pegar o microfone e falar. Você tem que saber o que isso quer dizer, o que tem a ver com a Bíblia. Existem pessoas dizendo que a Bíblia tem que mudar, mas ela nunca vai mudar. Então eu preciso entender e reconhecer o meu pecado. E a mãe sempre falava sobre isso desde que eu era pequena, e tem coisa que ela falava e agora que faz muito sentido. Se eu vou para a esquerda e me faz pecar, eu preciso mudar essa rota, eu preciso para a direita, eu preciso ir ao contrário. Porque se eu continuar indo no mesmo caminho, e aí para jovens, né, por favor, ouçam isso com muita atenção. Ninguém
é muito bom o suficiente para lidar com o fogo. Tem muito... Ah, não, é o tal do, né, namoro missionário. Não, a guria, ela é maravilhosa, mas se eu só falar de Jesus, ela se converte. Vai brincando com fogo, irmão, vai, né? É só uma conversinha na internet, aí quando vê já tá trocando nudes. E as pessoas precisam entender que o diabo, ele é astuto. E a primeira coisa que eu percebo na pornografia é que ele rouba a identidade de quem tu és. Ele começa a colocar que tu é um lixo, que Jesus não te ama mais. Só que independente do pecado que temos, Jesus continua nos amando, mas ele não ama o nosso pecado. Há uma grande diferença, mas como se trata da imoralidade sexual, o peso é maior. Então, como que você vai agora olhar para o seu pastor tendo isso? E aí a maioria escolhe o caminho do quê? De se afastar. Eu conheço várias pessoas que não estão mais exercendo ministérios na igreja, porque ao invés de confessar e pedir ajuda, poderia até continuar. Sim. Mas preferem sair e se afastar porque é mais fácil. Eu não preciso confessar, não preciso tratar, e aí não se livra também. E o pecado da imoralidade, ele é tão sério que a Bíblia manda fugir, né? Fugir da prostituição. O restante manda resistir. Resistir ao diabo, ele vai fugir, né? Resistir. Mas quando trata de um assunto, né, sexual, ele manda fugir. Foi o que José fez lá no Egito, né? Ele, quando viu que o negócio ia encardir, ele disse, não vou fazer isso contra Deus. Ó, e ele pegou e saiu correndo. Porque se não sai, pega fogo. Exatamente. Verdade, então, eu uso muito esse texto de fugir da aparência do mal. A gente precisa ter essa ciência. E isso é em todos os aspectos. A gente fala do jovem, né, que às vezes está com os hormônios mais à flor da pele, mas eu pego, por exemplo, casais cristãos onde houve uma traição, o diabo sabe que você tá dias ou semanas sem sexo. E aí vem a mulher mais linda do trabalho. Ai, percebi que você tá muito ocupado. E aí o cara, nossa, a mulher mais linda do trabalho vem. Ah, deixa de ser trouxa, bicho, é o capeta de cabelo. É verdade, isso aí essa fala ela é muito importante, porque o orgulho do ser humano é complicado. Todo pecado é um orgulho. E eu acho que todo ato de renovação começa com a humildade, né? Exatamente. Começa reconhecendo. Então, é a questão do orgulho. Nossa, eu fui notado. Entendeu? E o diabo sabe aquilo que você não tem em casa. Por exemplo, a mulher, ela gosta de ser elogiada. E tem muitos homens que, enfim, não foi trabalhado a parte da... Para mim, todos os problemas estão em volta da comunicação, né? Para mim, quando numa palestra os casais, né? Eu faço bastante para casais. Vem a pergunta, né? Qual é a coisa mais importante do relacionamento? Quem pergunta é homem, geralmente quer que eu responda sexo. Mas não é. É a comunicação. E aí, na comunicação, falta muita coisa. Falha, porque você não aprendeu, você traz padrões da sua casa. E aí, a mulher quer, por exemplo, tem mulher que às vezes tá morena e fica loira, o cara não fala nada. É justamente nesse quadradinho que o abençoado, o enviado, que eu falo, o enviado lá no seu trabalho vai elogiar. Nossa, que lindo seu cabelo. Ai, ele notou meu cabelo, meu marido não nota. A mesma coisa o homem. Às vezes o homem, fez determinada coisa em casa, a mulher nunca fala nada. E no trabalho, pontualmente, é lá que ele vai ser elogiado. E o orgulho do ser humano é isso aí mesmo. Aí acaba gerando, né, no coração aquilo que não era para gerar. Muito, muito boa fala. Gabi, tem aqui, deve ter alguns conselhos práticos e estratégias aí, né? Que a gente pode usar para fugir da aparência do mal, para fugir disso. Certo. Vamos lá. A primeira coisa que eu gosto muito de falar é que hormônio não é primo do demônio. Bacana isso aí. Porque o fato de nós termos hormônios, isso quer dizer que nós estamos saudáveis, né? Porque eu, por exemplo, estou na perimenopausa. Eu entrei numa pré-menopausa porque os meus hormônios estavam todos baixos. Então, tu vê a importância que os hormônios têm na nossa vida. Para dormir, para disposição, para tudo que vamos fazer. Então, o fato dessa galera estar com os hormônios aí, né? No talo, isso é ótimo, que bom. Os hormônios são a parte fisiológica do nosso corpo. Quando que fazemos a liberação dos mesmos hormônios do sexo? Na atividade física. Então, hoje eu até brinco, né? Eu fui falar para homens numa igreja, num congresso que tinha 900 homens. Nossa. E aí eu falei, na hora que eu falei isso, o pastor deu risada. Eu falei, olha só, quando você estiver muito desejoso e você já sabe que a sua esposa, né, não vai conseguir acompanhar o seu ritmo, que isso acontece. Não sei se é só por aqui, mas deve ser quem está assistindo também acontece. Faça atividade física se for preciso 2 vezes por dia. Você pode fazer um treino de força, por exemplo, de manhã e final da tarde andar de bicicleta. Se você tem filhos, às vezes seu filho está só esperando uma oportunidade de fazer algo com você e você nunca tem tempo. A oportunidade chegou, né? A hora aqui, principalmente aqui, né, onde vocês moram, em Criciúma, é um lugar fantástico, morro de saudades, porque aqui tem muitos parques, né? Tem muitas oportunidades para fazer isso, e foi aqui que eu iniciei essa questão de incutir no meu filho a importância da atividade física. Então, fazer um passeio de bike, andar de skate,
faça atividade física. Você faz a liberação dos mesmos hormônios numa proporção um pouquinho menor. Não é a mesma da atividade sexual, mas já ajuda. Eu coloco isso pra fora. Então, eu preciso entender que, principalmente pros solteiros, aí eu brinquei com o pastor, ei, pastor, você vai vendo uma galera correr agora na avenida, o pastor deu risada. Pastor assim, ó, eles e eu amo. Então, assim, encontrar na atividade física essa liberação dos hormônios, isso é para todas as idades, desde adolescente, e aí a gente já sabe, né, que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, incutir nos nossos filhos desde muito cedo a prática da atividade física vai ser algo só benéfico, só vai trazer benefícios. A atividade física previne doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, é só ponto positivo. Então, além da atividade física, o fugir da aparência do mal é avaliar isso aqui. O que você segue, o que você vê. Se você perceber que você não está pronto, desative suas redes sociais por um tempo, não há problema nenhum nisso. A menos que você trabalhe com ela, né? Aí você precisa, de fato, de uma ajuda um pouquinho maior. Porque hoje, a maioria das pessoas que eu atendo tem desativado. Tanto o TikTok quanto o Instagram. As pessoas preferem desativar do que, né? Continuar errando e pecando. Então, desativar a rede social, dependendo do tempo de vício, né? A ciência fala que mais de 5 anos o ideal já seria consultar um psiquiatra, né? E hoje que eu vejo é bem mais que 5 anos, né? Às vezes a pessoa vem consultar com 30 e ela assiste desde os 12, né? E aí, voltando nesses 12, né? Para quem está nos assistindo que são pais, nunca deixe seus filhos sozinhos, sem supervisão, ainda que seja num Natal em família, num almoço. Infelizmente, nós sabemos que 90% dos abusos eles acontecem no ambiente familiar, são familiares. Então, hoje, quando eu converso com adolescentes, jovens e até mesmo com adultos na consulta, a maioria, quem apresentou? Um primo, um tio. Então, assim, tá em família, escala algum adulto para sempre estar perto das crianças, sempre olhando. Ah, é tudo da família, não precisa de supervisão. Não precisa. Principalmente os cristãos, porque geralmente são os mais tapadinhos, que eu falo, né? São os mais aleatórios que nunca sabem nada. Quem dera eu ainda ver essa realidade mudar e os crentes serem muito mais ligados que os outros. Porque a partir do momento que eu tenho a informação, eu deixo de ser o curioso para tudo. Quando eu faço palestra em escola, eu sei certinho quem são os crentes. Porque são aqueles que não têm informação em casa e, teoricamente, são podados para fora. Nem todos, né, estão nesse nível, mas alguns sim. Então, a gente precisa fazer a informação chegar. Nessas rodas, né, se a gente não permite que um primo mais velho, que outra pessoa, teoricamente, não vai ter esse acesso tão precoce. Né? O Brunão aconteceu assim, foi um primo que apresentou e mostrou, enfim, e dali começou. Bruno do Morada. Brunão do Morada, eu fui no Hub Podcast ano passado, foi uma experiência bem legal. Então, atividade física, a ida ao médico muitas vezes, abandono de rede social, das práticas, o acesso é no banheiro, na hora que eu tô, né, então não levo o celular, o meu computador ele fica no escritório onde eu tranco a porta, você não vai trancar mais, você vai deixar a porta aberta, ou vai colocar o computador na sala, são estratégias pequenas, mas que fazem muita diferença. E que são difíceis, né, Gabi? Sim. Elas não são fáceis, né? A gente tem que sair de um lugar que parece que o nome é bem bom, zona de conforto, mas não nos faz progredir, nos deixa estagnados num lugar. Tá tão confortável que eu não quero sair daqui, né? Que nem o meu pai ontem no culto falou, nossa, né? Tem um monte de crente que o frio espanta da igreja, né? As pessoas só esquecem que nós precisamos desse contato, dessa vinda, e de fato, existem muitas pessoas que estão nesse pecado da pornografia há muitos anos, então se tornou confortável, cômodo, mas está impedindo a pessoa de ter um relacionamento com Deus, né? Então a gente precisa sair desse lugar. E é como tu falou, se não for falado, vão ficando na zona de conforto. Vai ficando Exatamente. mais ainda. Vão ficando ali, é uma parasita, né? Aquilo ali vai destruindo o corpo, né? Vai destruindo. E aí a pessoa sai de ministério, aí ela deixa de vir na igreja, aí começa a assistir culto online, aí é só ladeira abaixo. Infelizmente é o que a gente assiste de muitas Perde pessoas. casamento. Perde casamento. Nós tivemos testemunhos, né, Tiago, o que tu falou ali, de um rapaz que ele ia tomar banho, sempre que ia tomar banho, ele acessava a pornografia. E o que curou ele? Confessou para a esposa e depois ele tomava banho de porta aberta conversando com a esposa. Eu achei lindo isso aí. Maravilhoso. Porque a pessoa quis mudar. Claro. Então, todo dependente, todo viciado é isso aí, não é? Exatamente. Eu já fui lá pregar no desafio. O que eles dizem? Enquanto eles não aceitarem a condição de que precisam de ajuda, nunca vão ser ajudados. Não vão conseguir. Então, olha só, que coisa linda. Eu acho lindo isso, porque a restauração de Deus ela é linda. É como tu falou, a gente não foca o pecado. A gente foca a mudança dele. Poxa, tu confessou, então daqui tu vai construir. Verdade. E Jesus disse, né, se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranca, joga fora, né? Melhor entrar no céu, né, sem um olho do que
ir pro inferno É isso, certinho, isso corta a traz mão. Jesus não estava dizendo para arrancar o osso, senão nós ia andar tudo cego, irmão. Mas o que ele está dizendo? O que ela falou, vai na raiz do Vai na problema. raiz do problema. Porque, E por vai exemplo, doer, né? Vai doer. Arrancar um olho dói, né? Sim. exatamente, tipo assim, um ladrão, cortar o braço ajuda? Não, ele rouba com o outro. Se não roubar com o outro, ele pensa e o outro executa. Aham. Tem que ser mudança radical, é lá dentro. Entendeu? Então, é isso que às vezes falta pra gente. É essa mudança radical. É o que ela falou. Desconecte-se. Uhum. E às vezes a raiz é um abuso sexual, né? Não posso deixar de Exatamente. falar. E aí no abuso nós temos dois caminhos. Tem as pessoas que acham até que são assexuadas, porque elas criam um nojo de tudo que envolve a sexualidade, que elas acham que não vão manter um desejo por mais ninguém, que elas não vão conseguir se relacionar sexualmente. Mas a ciência fala que não tem a ver com isso, tem a ver com um trauma instaurado. Sim. Então essas pessoas precisam de ajuda psicológica e a psicóloga é a profissional adequada para tratar isso. E o outro viés aí são as pessoas que, de fato, a imoralidade sexual se torna algo conveniente. Então, são pessoas que, assim, eu recebi um caso no consultório de um pastor que ele, aos 7 anos, foi abusado sexualmente pela secretária do lar. A mulher que limpava a casa, que fazia comida. E aí, assim, de um abuso se tornou uma promiscuidade absurda na vida dele. Passaram mais 4 empregadas e todas ele manteve relação sexual. Ele tinha 7 anos. Nossa. E aí, o que aconteceu com a vida dele adulta? Além dele ser viciado em pornografia, que ele condicionou os olhos dele, ele se tornou um cara muito promíscuo. Então, olha a gravidade, né? Existem esses dois caminhos. Ou eu não quero nada, ou eu me torno uma pessoa completamente disfuncional. E o prazer sexual é como se fosse tudo na vida. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Então, todos os dois são completamente fora, né, do equilíbrio. A gente precisa entender que para todos os problemas que tenho, e ainda que a raiz, né, não, eu sou viciado em pornografia porque eu fui abusado. Eu não estou diminuindo a sua dor. Eu entendo o quanto o abuso é uma dor e eu gostaria muito, assim, né, de ver que essa realidade vai acabar. Mas, segundo a ciência, eu tive na Colômbia, no maior congresso de sexualidade da América Latina em outubro, e lá foi falado que há projetos e já estão em execução para que a pedofilia deixe de ser um crime. Nossa. E aí sim nós vamos ver, né, no que tudo isso vai se tornar. Então, que nós possamos cada dia mais estarmos solidificados além de Deus, entendendo que a ciência, que o conhecimento está aberto a nós, que nós, como igreja, não podemos perecer por falta de conhecimento. Nós precisamos, né, para você que está aí assistindo, se na sua igreja tem ministério infantil, EBD, capacite seus professores. Existem muitos abusos que são, né, relatados por professores onde as crianças contaram. Nós precisamos, de uma certa forma, né, munir a igreja em todos os aspectos. E, claro, eu sempre vou falar que educação sexual, e aí partindo da criança, né, porque os adultos, infelizmente, né, aqueles que não tiveram, a gente pode mudar a geração que está por vir, a nossa. Verdade. Então, assim, e sabes que é tão problemático que hoje todos os casais que eu consulto que têm filhos, eu pergunto, já começou esse assunto? Ah, não, eu não tive e não morri. A minha vontade é dizer, pois é, mas tu tá aqui, né? Não morreu, vírgula, Pois né? é, Tu tá aqui, pois né, é. cara? Então alguma coisa deu errado, né? Uhum. Então a gente precisa entender que o fato de nós não termos tido não gerou um crédito. Muito pelo contrário, nós estamos em débito. Então nós precisamos fazer diferente. Não, eu vou ensinar meu filho, olha só. Eu tive que olhar pornografia porque eu não conseguia perguntar pro meu pai. Não, pelo amor de Deus, não quero isso pra ele. Então, filho, tá gostando de alguém? Como é que tá o coração? E a partir dali, traçar estratégias. Tem várias coisas que dá pra fazer. Agora, botar as mãos pro alto e dizer, esse assunto eu não falo, não resolve o problema. Então, a gente precisa buscar. Por isso que Deus tem permitido e Deus tem levantado. Eu acredito muito que nós estamos vivendo um momento onde Deus tem levantado profissionais para ser uma âncora, uma luz nesse universo. Parece que está tão no escuro, tão fechado em relação a tudo isso. Tem levantado mesmo, Gabi. Tem levantado. A gente tem percebido isso na nossa comunidade também. Né? Como eu te falei em off, né? Sim. O Raízes se preocupa com isso, né, Lucas? A gente Isso sempre é está ótimo. tocando nesses assuntos. Inclusive, em maio aqui a gente falou sobre o abuso sexual Eu vi. infantil. Achei bem legal. Teve uma quantidade enorme de gente que veio nos procurar dizendo Eu que foram acredito. abusadas sexualmente. Então, foi um fórum bem E impactante. tu assim. sabes que tem várias estatísticas, né, que falam que os pais que foram abusados, infelizmente, têm um percentual bem grande de filhos que também são. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. E aí, aqui estamos falando do abuso, mas tem o ciclo da... Por exemplo, eu consulto, às vezes, umas pessoas, né, que
se dizem cristãs, mas vem de uma família promíscua. Então, o cara olha pra mim e fala, eu tô casado, mas parece que eu tenho que trair. Então, assim, as pessoas não entendem que tem que ser um ciclo quebrado, né? Você vem de uma família assim, mas por que não mudar essa rota? Isso não foi bom, isso não foi legal, né? Então, é o posicionamento através do conhecimento de Deus, de mudar, às vezes, o destino de uma geração, por, de fato, entender que o conhecimento ele vai trazer luz para tudo isso, né? E eu me sinto privilegiada por poder estar ajudando de alguma forma, né? Essas pessoas a entenderem a importância disso. Massa. Muito bom. Vamos caminhando pro final. Isso. Rapaz, passou o tempo voa, né? É, Conversa boa é assim, ó. é isso aí. Vai fluindo. Então, antes de nós encerrarmos, você gostaria de deixar alguma mensagem final ou alguma recomendação para quem está assistindo o nosso Rcast? Eu costumo dizer que, como eu já falei aqui, acho que eu repeti várias vezes essa frase de que a informação traz luz, né? Então, sobre todos os assuntos que você tenha dificuldade, é como tu comentou no começo, quem dera eu chegasse na casa das pessoas e eu visse que as pessoas têm literatura sobre sexualidade. Tem sobre tudo, menos sobre isso. Às vezes quer saber, sabe todas as religiões que existem e todos os princípios, mas não fala sobre um assunto pontual como esse, né? Então, a minha mensagem final é que você ouça, você tá com dificuldade na pornografia, ouça todos os podcasts cristãos que você conhece que fale sobre isso, né? Mergulhe nesse assunto para que você, de fato, e o que é mais incrível, que em Deus, toda a nossa dor, quando você começa a transformar dentro de você, você gera amor para outras pessoas. E aquilo que é uma dor para você, muitas vezes, você consegue levantar e ajudar o outro a se reerguer. Então, é incrível as pessoas, por exemplo, que eu conheço que falam sobre pornografia. Por exemplo, tem um Instagram, que eu vou deixar a sugestão para todos os homens que estão aí assistindo, até mulheres, né? O Miguel, ele é de Florianópolis, e o Instagram dele é o Mal Que Eu Não Quero. Miguel viveu 20 anos na pornografia, ele foi lá na nossa igreja, até fica uma sugestão para trazer, ele é um cara incrível, é daqui de Floripa, pertinho, né? Ele viveu 20 anos na pornografia, ele quase perdeu a família, o casamento, os filhos, e Deus fez o quê? Além de restaurar a vida do Miguel, Deus usa ele hoje para restaurar a vida de outros homens. Então, olha quanto Deus é incrível, além de ser... Era uma dor, mas gerou um amor que agora transforma vidas. E a esposa dele está levantando agora um ministério de mulheres que os maridos são viciados, para auxiliar essas mulheres, né? Então, a minha sugestão é mergulhe, né, em todos os assuntos que você tem dificuldade. Gerar filhos, né, criar a educação é muito difícil, de fato. Mergulhe em Instagrams, em pessoas, né, mas lembrando que não há uma receita de bolo pronta e nem tudo que as pessoas falam é lei, né? As pessoas estão falando mediante a sua realidade. Pode ser que algumas coisas que eu falei aqui você não concorde e tá tudo bem, né? A liberdade de expressão, ela nos permite hoje falar mediante aquilo que vivemos, o que pensamos, e essa troca é muito interessante. Mas, quando a gente ouve um podcast, às vezes algumas pessoas falam, eu ouço lá um podcast muito legal sobre sexualidade, mas ela fala que a mulher precisa se masturbar para ter prazer. Eu falei, não, nessa parte você vai filtrar, né? Ou você vai ouvir. Aí tem algumas que ouvem e fazem, porque a mulher é uma referência, porque não sei o quê, né? Então, assim, tudo na vida que a gente vai ouvir e vai ler, a gente tem que ter um filtro. Nem tudo que a gente ouve é lei. Mas ela é crente e falou sobre determinada coisa. Aí a Bíblia fala que a gente pode avaliar aquilo que a gente ouve pra, né? Porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Verdade. Então, o meu conselho é esse, que você... E aqui eu trouxe 2 literaturas, né? Tem esse aqui do Lucinho, Pornografia Mata, que é um livro bem curtinho, assim, é meio que um manual. Eu li num voo, num lugar que eu fui palestrar. E esse daqui, pra mim, se você tiver que escolher entre os dois, esse aqui é excelente. Mais que uma batalha. É Como Obter a Vitória, Liberdade e Cura da Pornografia. Esse livro é excelente, ele é muito bom. Então, se eu puder sugerir, né, acrescentar algo na sua vida, invista, né, para quem tá aí assistindo o podcast, trabalha com jovem, como adolescente, é o que eu falei no começo, conhecimento... Esse ponto é interessante, para líderes, né, líderes, pastores, é importante essa literatura também. É porque, assim, eu... particularmente, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Então, eu me sinto assim, parece que é uma fonte que não vai acabar nunca, né? Então, eu acho, né, muito pontual. Ainda recentemente eu fui numa igreja e o pastor falou, se eu pudesse, eu nem te levava para a igreja. Ele me trouxe para um café antes do culto, né? E ele começou a ir, mas acho que foi umas 30 perguntas. Chegou no final, eu já tava indo assim para a igreja, né? E ele falou, cara, que vontade de colocar num potinho e deixar aqui na igreja para tu responder as dúvidas, porque é tanta coisa nessa questão da sexualidade, não sabe para onde ir. A gente sabe o que a Bíblia diz, mas tem a ciência também. Não é só, né? A Bíblia, claro, ela nos satisfaz de uma forma completa. Mas, por exemplo, o exercício, ele não sabia que ele podia orientar os caras a fazer exercício, né? Então, tem essas saídas, né? Que o mundo secular também nos dá. E falar da parte fisiológica, né? Sim. E tem a questão de que a maioria dos pastores
cresceram com esse tabu, não Sim. falavam e nem procuravam saber do assunto. Uhum. Então agora existe bastante conteúdo, né? Existem livros que vai fazer o quê? Você poder lidar com isso que é tão atual e acontece todos os dias embaixo do nariz da gente, né? Então é importante. Hoje não pode mais pecar por falta de informação, porque a informação tem. Falta agora o interesse, né? E a responsabilidade de você ser um líder que realmente faz a vontade do Senhor, que é poder ajudar esse pessoal. É que nem a libido, né? A libido, por exemplo, hoje, nos consultórios médicos, ginecologista, obstetra, e às vezes até em aconselhamento pastoral. Algumas pessoas colocam um rótulo, depois de ter filhos, depois de um tempo de casamento, é normal. Não, não é normal. Pode acontecer, mas não é normal. E aí as pessoas, elas vestem esse casaquinho de normal e ficam sentadas. E os casamentos estão acabando por falta de sexo. Se a gente conversasse há 5 anos atrás, eu ia dizer que um dos maiores motivos de divórcio, eu largando a bomba no final, né? Não vou poder falar nada sobre libido, mas eu volto outro dia. Se eles quiserem, eu volto. A gente precisa entender que esse padrão de normalidade é muito perigoso. É a mesma coisa dizer que adolescente acessar pornografia é normal. Quantos lugares vocês já leram isso e viram? Sim, Tudo é bastante. lícito, mas nem tudo me convém. Então, se o sexo é uma forma de adoração a Deus, e na carta de Paulo ele fala que o corpo da mulher é do homem e do homem é da mulher, ele não estava querendo dizer que era para transar todos os dias, mas os dois tinham uma aliança. Então, nós precisamos entender aonde essa aliança está solidificada e falar, conversar sobre isso, né? Mas as pessoas preferem vestir essa roupinha do normal. E aí a gente tem assistido, né? Tudo isso que a gente está Quando vendo. eu casei, teve um irmão que me disse assim, ó. Ô, Lucas, O Lucas tem umas histórias. cada vez que tu tiver relação, Ai, tu bota um alfinete tipo, onde bota no quadrinho. É, tipo um quadrinho assim. Tá, um mural. É, um mural. Tu bota. E no segundo ano, cada vez que tu fizer, tu vai tirando. Porque eu tenho um monte ainda pregado lá no... Misericórdia! Aquilo ali me chamou a atenção. Claro que, Fizesse eu não, o quadrinho. claro que eu não fiz o quadrinho, né? Já que o irmão já me antecipou, disse, eu não vou nem fazer. Mas o irmão já tinha não sei quanto tempo de casado, disse que ainda tinha alfinete lá. Disse, está amarrado em nome de Tá Jesus. repreendida, é isso aí. E o problema do povo crente é isso, né? Todo mundo tem uma história ruim pra contar. Boas, ninguém conta. verdade. Isso é muito triste, Verdade. cara. Ainda tem gente desmotivando casais cristão, jovem. Não casa, espera. Você tem a vida inteira. Cara, se você tem um casamento ruim, para de jogar esse fardo em cima da galera que tá vindo. É verdade. Né? É que nem a maternidade. Quantos pais, às vezes, falaram pra vocês, pensa bem, antes de depois que tem Sim. filho, ó, não Sim. transa mais. Aí o cara fica, meu Deus do céu. Cara, essa é a realidade tua, não é minha. Eu já digo, fala que tá repreendido mesmo, porque, de fato, a gente tem que entender que tem o fisiológico, mas tem o espiritual também. Sim. E tem gente que veste essa roupa. Não só da normalidade, vai acontecer comigo também. E não é uma lei, né? Cada um vive a sua vida. verdade. E buscar por ajuda, Isso né? é muito importante, hein, gente? Ela falou, não é receita de bolo. Não. É, E até quando a gente segue uma receita de bolo, às vezes a gente Dá errado. faz coisa ruim. deixa queimar, Então, passa do ponto. seja paciente e seja alguém que vá atrás até ficar bom, né? Não para que se a receita ali deu um aconselhamento, viu que não deu, não deixe de se aconselhar. Vamos achar uma outra alternativa e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Se você realmente quer mudar o seu relacionamento, se você quer crescer espiritualmente, é isso aí. É acertando, errando, acertando, mas sempre procurando fazer o melhor para Jesus. Fechou então. Maravilha. Fechou, Gabi. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi uma conversa muito bacana, muito boa mesmo. Eu espero que quem está ouvindo, assistindo esse podcast, seja realmente edificado, seja realmente direcionado, né, para um caminho de cura, para um caminho de uma liberdade que Cristo nos oferece. Que é possível viver Com uma certeza. liberdade saudável em Cristo, né? Algumas considerações finais? Só lembrando as pessoas que pastor e líderes foram levantados por Deus para te amar e te ajudar e não te julgar, né? Você mesmo já está fazendo esse julgamento, então busque por ajuda, não espere. Não espere semana que vem, o outro final de semana, é hoje. O dia que você vai procurar é hoje, porque hoje você ouviu tudo isso e hoje o Espírito Santo está aí falando em seu coração que você precisa mudar essa rota. Então não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Tá vendo? 10 da noite, manda mensagem pro pastor, pro líder agora, Verdade. né? Confessa seu pecado, diz que você quer sentar para tomar um café, que depois que você mandou, você não pode mais voltar atrás, teoricamente. Verdade. Né? Você pode até apagar a mensagem, mas faça isso num ato de fé, de sair desse lugar onde você está. E a Bíblia fala que ainda que a gente tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para a gente ter uma mudança de vida. Acredite que você vai com a mãe lá, amém, aleluia. É isso aí. É do manto. É isso aí, vamos dar glória. E Pastor, no, que tem que dar glória. e no que precisar, que eu puder ajudar de alguma forma, né? Lá no Instagram, além do livro, tem o número do consultório.
Hoje, especificamente, eu não atendo homens com problemas na pornografia, eu atendo casais, né? Então, muitas vezes, esse homem já reconheceu, está sendo acompanhado por um líder e quer, né, melhorar o seu relacionamento, aí eu posso ajudar, mas sempre quando é o casal. O homem sozinho, eu tive que escolher, porque eu estava comentando com o Thiago, a gente não consegue abraçar tudo, né? Então, se eu puder acrescentar na sua vida, vai ser um prazer te ter lá no Instagram, te ter no consultório, eu tenho certeza que hoje, a minha vida é fruto da oração da minha mãe, do meu pai, e o meu ministério, ele é pautado naquilo que Deus tem para minha vida, e eu me sinto privilegiada e honrada, né, por Deus me escolher para isso. Amém. Amém. Obrigadão, tá? Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela disponibilidade. Lucas, É isso aí. brigadão, tamo junto, como Tamo sempre. junto. Graças a Deus. Quero te agradecer por ter ficado até o final nesse episódio. Tenho certeza que são informações que vão gerar cura para tua vida. E siga os conselhos da Gabi. Procure ajuda nesse exato momento. Tá? Mas antes, se inscreva no canal. É importante. Comenta aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Se for para discordar, para concordar, vá lá e comenta. Não tem problema nenhum, tá? A liberdade de expressão aqui, ela é aceita. E curte, compartilha, joga esse podcast lá no grupo da empresa, né, onde vem um monte de porcaria lá, joga esse podcast lá, no grupo da família, onde só tem briga. Então, tamo junto, até o próximo episódio, valeu. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.